Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo nós vamos falar sobre a filosofia escolástica, um momento da filosofia no período medieval, em que se deu relevância ao combate às heresias, a fé cristã ainda vinculada ali com a filosofia, e também deu-se relevância a Aristóteles como um ícone, como uma autoridade muito importante desse período. Então percebam, nesse momento a religiosidade cristã dedicou-se de forma racional e também utilizando o contexto ali da crença para desfazer heresias. Então perceba essa vinculação entre a religiosidade cristã, o combate às heresias e a fundamentação filosófica. Então nós vamos perceber que os filósofos desse período, também vinculados à religiosidade cristã, vão estar dedicados a responder, por exemplo, o que é uma verdade cristã e o que não é. Por isso o combate às heresias, que seriam essas falsas opiniões, que seriam aquilo que hoje a gente chama de fake news sendo deflagradas entre a sociedade. Então, o combate às heresias foi fundamentado pela percepção filosófica e, por isso, a vinculação entre filosofia e religiosidade cristã também. Esse período é chamado assim justamente pela primeira fundação das escolas, de uma forma a perceber uma estrutura como o trivium e o quadrivium, que era uma estrutura já designada para o ensino. A fundação das primeiras universidades está nesse período. Então nós vamos ver que esse comportamento de organização para o ensino, para a educação, para a compreensão da verdade, aqui é muito forte e por isso recebe esse nome escolástica. Nesse período, nós vamos ver também uma consolidação cultural de valores cristãos na Europa. Nós vamos ver, por exemplo, uma nobreza já bem estruturada, saindo do feudalismo, por exemplo. Nós vemos também a recuperação de Aristóteles, dado que Aristóteles ficou meio que esquecido durante algum tempo, e também a preocupação com questões naturais e também com a metafísica. Então, na metafísica, nós vamos ver o problema dos universais, que é algo fundamental para compreender esse período. Então, ao combater as heresias, fica nítido a percepção de que a verdade ela vai ser racional e vai ser percebida também sobre o aspecto religioso. E as heresias vão fazer com que a própria filosofia se dedique a fundamentar, por exemplo, a teoria do conhecimento. A verdade, de que jeito a gente encontra ela? E como fazer para que nós possamos realmente conhecer as coisas? Então, as heresias seriam falsidades em relação ao pensamento cristão e por isso a gente precisa necessariamente se preocupar com um outro aspecto. Por isso que existiu uma grande preocupação com a ideia do universal. Por exemplo, quando você observa um cachorro, o seu cachorrinho aí, o seu pet, ele é um cachorro, ele de repente tem até um nome, mas não existe a concepção de cachorro que faz você entender a espécie cachorro, que faz você compreender todos os outros cachorros? Então, essa ideia, esse universal, essa sentença que é válida para todos, ela está somente na sua mente, ela é só uma construção de palavras. O que ela é? Esse é o problema. Então, algumas escolas filosóficas vão rivalizar e dizer concepções diferentes, dar respostas diferentes para essa questão. Então, nós vamos ver, por exemplo, que o universal é esse conceito geral. E ele se refere, por exemplo, a realidades, a ideias ou a palavras. Então nós temos aí 4 correntes, O realismo moderado, o nominalismo e o conceitualismo. Essas correntes vão afirmar de formas distintas esse universal. E outra coisa importante que vai aparecer também no período escolástico já é um ensaio do que vai vir depois na modernidade. E aqui nós vemos os alquimistas como esses primeiros pesquisadores, que ainda muito místicos, mas que já nos ensaiam para o próximo período que vai vir na história da humanidade. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a filosofia escolástica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.